Um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Deus, mas que na realidade não foi enviado por ele e não tem a autoridade divina que alegam ter. Na tradição cristã, o profeta verdadeiro é aquele que transmite a palavra de Deus de maneira fiel e alinhada com as Escrituras Sagradas. O falso profeta, por outro lado, se caracteriza por distorcer ou manipular a palavra divina para seu próprio benefício, seja financeiro, emocional ou espiritual. Uma das principais características de um falso profeta é que suas profecias não se cumprem. A Bíblia é clara ao afirmar que, quando alguém profetiza em nome de Deus, aquilo que é anunciado deve se cumprir de maneira precisa. Deuteronômio 18, 21, 22. Se uma profecia não se cumprir, isso indica que o profeta não foi enviado por Deus. Um exemplo disso pode ser visto em Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem acontecer, esta é a palavra que o Senhor não disse. O profeta falou presunçosamente. Não tenhas medo dele. A falha em cumprir as profecias é uma das formas mais evidentes de identificar um falso profeta. Embora os profetas de Deus sejam humanos e possam eventualmente cometer erros, um falso profeta frequentemente engana as pessoas com promessas que nunca se realizam. Outro sinal claro de um falso profeta é quando suas mensagens não são baseadas nas Escrituras Sagradas, mas em seus próprios pensamentos, ideias ou interesses. O verdadeiro profeta de Deus sempre transmite a mensagem que foi dada por Deus, de acordo com a palavra escrita na Bíblia. Já o falso profeta fala de si mesmo, buscando convencer os outros por meio de ideias próprias, ou até distorcidas, e não pela autoridade divina. No Novo Testamento, em 2 Pedro 2:1, os apóstolos alertam para a presença de falsos mestres que distorcem a palavra de Deus para satisfazer seus próprios desejos e enganar os outros. O falso profeta frequentemente ensina algo que vai contra a verdade da palavra de Deus. Ele pode alterar os ensinamentos bíblicos para justificar suas próprias ações ou interesses, ou distorcer versículos para atrair seguidores. Por exemplo, pode ensinar que a salvação pode ser conquistada por meio de boas obras, ou que o pecado não tem consequências, quando a Bíblia ensina claramente o contrário. Em Mateus 7, 15-20, Jesus adverte sobre os falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas são, na verdade, lobos devoradores. Ele também aponta que seus frutos, os resultados de suas ações e ensinos, são maus e que é fácil identificá-los quando se conhece a Escritura. Os frutos da vida de um falso profeta são uma evidência clara de sua falsidade. Os frutos aqui não se referem apenas a conversões ou seguidores, mas ao comportamento moral e ético do profeta. Se os frutos da vida de um profeta são maus, ou seja, se suas ações não refletem os valores cristãos, então isso é uma indicação de que ele não está em sintonia com Deus. Em Mateus 7, 16, 20, Jesus ensina que pelos frutos os conhecereis, ou seja, o comportamento e as ações de uma pessoa são indicativos da sua verdadeira natureza. Os falsos profetas podem ter aparência de piedade, mas suas ações revelam seus verdadeiros intentos. Os falsos profetas muitas vezes se apresentam de maneira muito convincente, com uma imagem de pessoas de boa moral, caridosas e comprometidas com a justiça. No entanto, quando se observa com mais profundidade, percebe-se que por trás dessa fachada existe um caráter corrupto ou intenções egoístas. Em 2 Coríntios 11, 14, Paulo adverte: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Ou seja, os falsos profetas podem até parecer santos, mas suas intenções são malignas. Essa habilidade de aparentar bondade é uma das maiores características de um falso profeta,
que utiliza a confiança das pessoas para manipulação pessoal ou espiritual. O objetivo central de um falso profeta é o ganho pessoal, seja financeiro, emocional ou até político. Ele pode se aproveitar da fé das pessoas para enriquecer, ganhar poder ou influência, ou para satisfazer suas próprias vontades. Muitas vezes, os falsos profetas criam cultos ou grupos que dependem de suas revelações pessoais, usando a fé das pessoas como um meio de controle. Em 2 Pedro 2:3, o apóstolo fala sobre falsos mestres que exploram as pessoas com palavras e falsas, movidos por ganância. O falso profeta, ao contrário do verdadeiro, busca seu próprio benefício e não se importa com o bem-estar espiritual de seus seguidores. O falso profeta nunca realmente acrescenta à vida dos cristãos genuínos. Em vez de direcioná-los mais profundamente para a palavra de Deus e para um relacionamento verdadeiro com Cristo, ele desvia as pessoas para uma fé superficial ou distorcida. Seu ensino não leva as pessoas a uma vida mais próxima de Deus, mas a uma vida centrada em si mesmos ou em sua própria doutrina. Em 1 João 4:1-3, o apóstolo João alerta os cristãos a testarem os espíritos, porque muitos falsos profetas têm surgido. O verdadeiro profeta de Deus leva as pessoas a compreenderem mais profundamente a palavra de Deus e a viverem de acordo com ela. O falso profeta é, acima de tudo, alguém que usa a palavra de Deus para manipular, enganar e controlar as pessoas, em vez de ser um canal genuíno de transmissão da verdade divina. As Escrituras são claras sobre como identificar tais pessoas, e os cristãos são chamados a discernir, com a ajuda do Espírito Santo, a verdadeira mensagem de Deus da falsidade. A Bíblia nos ensina a avaliar os frutos da vida de qualquer líder espiritual e a manter a nossa fé firmada nas Escrituras, sempre testando qualquer ensinamento que recebamos à luz da palavra de Deus. E ao contrário disso, como identificar um verdadeiro profeta? Um verdadeiro profeta é alguém que foi chamado e enviado por Deus para transmitir sua palavra ao seu povo de forma clara e fiel. A Bíblia descreve várias características que ajudam a distinguir um verdadeiro profeta daqueles que não foram enviados por Deus. As palavras e ações de um profeta verdadeiro devem ser em total harmonia com a vontade divina, e sua vida deve refletir a santidade e o caráter de Deus. Uma das características mais marcantes de um verdadeiro profeta é que suas profecias se cumprem. Isso é um sinal claro de que ele foi enviado por Deus. Quando Deus envia um profeta, a mensagem que ele transmite não falha, pois é baseada na vontade e no poder de Deus. Exemplo bíblico, em Deuteronômio 18:21-22, a Bíblia diz: "Quando vos disserem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Se o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer, essa palavra não foi dita pelo Senhor." O profeta falou presunçosamente. Não tenhas medo dele. A capacidade de profetizar com precisão e cumprir as promessas de Deus é uma característica essencial para que um profeta seja reconhecido como verdadeiro. O verdadeiro profeta sempre fala em nome de Deus e transmite fielmente a sua palavra, sem distorções ou adições. Ele não fala segundo sua própria opinião ou pensamentos, mas de acordo com a revelação que recebeu de Deus. Sua mensagem está sempre alinhada com as Escrituras Sagradas e com a vontade divina. Exemplo bíblico. Em Jeremias 1:9-10, Deus afirma: "Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vê que hoje te dou autoridade sobre os povos e reinos, para arrancares e para derribares, para destruir e para arruinar, para edificar e para plantar." O verdadeiro profeta é um mensageiro de Deus, cuja autoridade não vem de si mesmo, mas de Deus.
A vida de um verdadeiro profeta é marcada pela santidade e integridade. Ele vive de acordo com os princípios de Deus, e seu caráter deve refletir a moral de Cristo. Seus frutos, ou seja, suas ações e comportamento, são bons e justos. O profeta verdadeiro busca sempre a santificação e a obediência a Deus. Exemplo bíblico. Em Mateus 7, 16, 20, Jesus ensina: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, um profeta verdadeiro será conhecido por suas boas obras, sua vida de retidão e seu comportamento conforme a vontade de Deus. Embora os milagres e sinais não sejam a única forma de identificar um profeta verdadeiro, Deus pode permitir que um verdadeiro profeta realize prodígios e maravilhas como prova de sua autoridade e presença. Esses sinais são dados para confirmar que a mensagem que o profeta transmite vem diretamente de Deus e não é fruto de invenção humana. Exemplo bíblico. Em Êxodo 4, 8, 9, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel, Deus lhe deu sinais e milagres para mostrar ao povo que ele era realmente enviado por Deus. Ele transformou seu cajado em uma serpente e fez outras maravilhas como evidência de sua missão divina. Jesus também usou sinais e maravilhas como confirmação de sua autoridade e do reino de Deus. Em João 10, 37 e 38, Jesus diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, ainda que não me creiais a mim, crede nas obras, para que saibais e compreendais que o Pai está em mim, e eu nele. Esses sinais não são para glorificar o profeta, mas para autenticar a mensagem que ele transmite. Um verdadeiro profeta permanece fiel à palavra de Deus, mesmo diante de oposição, perseguição ou dificuldades. Ele não busca agradar aos homens, mas a Deus, e está disposto a sofrer por causa de sua fidelidade ao chamado divino. Exemplo bíblico. Os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias e Isaías, enfrentaram grandes desafios e oposição por proclamarem a palavra de Deus. Jeremias, por exemplo, foi perseguido e lançado em uma cisterna por causa de suas mensagens de juízo e arrependimento. Jeremias 38. Jesus, o maior profeta, foi rejeitado pelos líderes religiosos e pelo povo, mas manteve-se firme em sua missão de trazer a verdade de Deus, mesmo que isso levasse à sua crucificação. O verdadeiro profeta tem como objetivo principal levar o povo a um relacionamento mais profundo com Deus. Ele ensina a verdadeira adoração e obediência, e seu ministério é focado em promover a santidade e a justiça de Deus. O profeta verdadeiro não busca fama ou poder pessoal, mas o cumprimento do plano de Deus. Em Ezequiel 33:11, Deus diz: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O verdadeiro profeta busca a salvação e a conversão dos pecadores, chamando-os ao arrependimento e à obediência a Deus. Um verdadeiro profeta também é confirmado pelo Espírito Santo, e suas mensagens tocam os corações dos ouvintes, levando-os ao arrependimento e à fé verdadeira em Deus. O Espírito Santo dá ao profeta a autoridade necessária para falar, e, ao mesmo tempo, confirma a mensagem por meio da convicção que ele traz aos corações das pessoas. Em Atos 2, 17 e 18, Pedro fala sobre a vinda do Espírito Santo. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. O Espírito Santo confirma a palavra profética no coração dos ouvintes, levando-os a compreender e a viver a verdade de Deus. Em resumo, as características de um verdadeiro profeta são marcadas pela fidelidade a Deus,
pelo cumprimento de suas profecias, pela vida de santidade, pelos sinais e maravilhas que confirmam sua missão, pela coragem diante da oposição e pelo objetivo de levar as pessoas a um relacionamento mais profundo com Deus. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental tanto na vida do profeta quanto no testemunho de sua mensagem. O profeta verdadeiro não busca a glória para si, mas visa sempre a glorificação de Deus e a edificação do seu povo. Se você gostou do tema abordado, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.